Paradigmas controlam o resultado de quase tudo em sua vida, de quase tudo. Relacionamento, trabalho, comportamento, escolhas. São seus paradigmas que definem basicamente todas essas coisas. Olha que interessante. Então, olha que coisa importante. A quebra de um paradigma, portanto, está relacionada ao desligamento de um padrão que antes era seguido para que assim um novo modelo ou padrão seja adotado. Eu vou dar um exemplo mais clássico da palavra de Deus. A conversão, converter-se ao Evangelho é uma mudança de paradigma. Porque antes eu pensava segundo os padrões do mundo, as crenças do mundo, mas quando eu encontro Jesus, há uma quebra de paradigmas e eu passo a pensar a partir dos padrões da Bíblia, a partir daquilo que o Senhor Jesus me ensina. Então, converter-se é uma quebra de paradigmas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele escreve aos Romanos e diz assim: e não vivam conforme os padrões, as crenças, os paradigmas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu e você queremos experimentar o melhor de Deus, nós precisamos experimentar esse processo que começa na nossa conversão e deve continuar durante toda a nossa vida cristã. Deus quebrando esses paradigmas e nos mostrando uma nova forma de enxergar a vida, uma nova maneira de ver nosso trabalho, uma nova maneira de ver nosso relacionamento familiar, uma nova maneira de conduzir nossos casamentos, a vida dos nossos filhos. Então Deus, ele vai quebrando esses paradigmas e colocando coisas novas. Agora, olha que interessante, a quebra de paradigmas pode significar muito para uma pessoa, podendo representar o começo de uma nova etapa na vida. Aí você olha para a Bíblia e vê a Bíblia dizendo o seguinte, que nós éramos velhas criaturas, mas a partir do encontro com Jesus, nós nos tornamos o quê? Novas criaturas. Então, muitas vezes, nós estamos no lugar onde tudo deveria ser novo, mas pensando como pensávamos antes de conhecer a Cristo. A gente está no lugar onde a cabeça da gente, a mente da gente pode ser renovada em todos os aspectos. No entanto, a gente continua mantendo os padrões desse mundo. É por isso que a gente briga tanto, discute tanto, perde tanto, escolhe errado. A gente transforma muitas vezes a vida das pessoas que estão do nosso lado num pequeno inferninho. A gente vive padrões e quer forçar esses padrões na vida de outras pessoas. Agora entenda, isso aqui é extremamente importante nessa manhã. Ninguém, por si só, ninguém muda na profundidade que precisa mudar. Faltou um M no ninguém ali, viu? Foi erro de digitação meu. Por si só, ninguém quebra paradigmas na profundidade que precisa quebrar. Por si só, cada um de nós aqui não vai conseguir mudar o tanto que precisa mudar. Eu sei que com esforço a gente acaba mudando algumas coisas. Com esforço, com experiência, com a idade, a gente vai mudando. É fato. Mas para mudar mesmo na profundidade, sozinho a gente não dá conta. Sabe aquela coisa enraizada na gente? Sabe aquela coisa que parece que a gente luta e no fim está lá a gente fazendo tudo de novo que a gente prometeu que não iria fazer? Olha a gente repetindo comportamentos que nós sabemos que são nocivos. Porque existem mudanças que precisam de uma ação muito profunda na nossa existência. E essa ação só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. O profeta Jeremias, ele, sendo boca de Deus, ele fala uma coisa interessante, ele narra um fato que tem a ver comigo e com você, lá no livro dele, do profeta Jeremias. Ele diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ele diz, tem coisa que você não vai fazer, você não dá conta de fazer sozinho. Não dá conta. Tenta. Pega ali um leopardo, água e sabão e tenta arrancar as manchas dele. Você não vai conseguir.
Não vai conseguir. Então a gente precisa entender exatamente isso. Então quando Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: de que espírito sois? De que espírito sois? Isso significa: você realmente sabe quem você é? Vocês realmente sabem o que vocês estão fazendo com a existência de vocês? Quais as verdadeiras intenções no coração de vocês? E nós temos que resolver coisas que na nossa existência, se não forem resolvidas, vão se tornar pedras de tropeço. O tempo está passando. E a gente vai vivendo ano após ano um sofrimento, uma tristeza, repetindo os mesmos erros e os mesmos processos, porque a gente não deixa que Deus faça aquele trabalho de quebra de paradigmas, de mudanças na nossa existência. E Jesus falou muito disso com os seus discípulos. E nessa ocasião do texto que nós lemos, principalmente, de que espírito sois? O que passa na sua cabeça? Que tipo de ideia surge na sua mente? Que tipo de comportamento você tem que não condiz com aquilo que você professa? E aí, usando essa pergunta de Jesus, de que espírito sois, eu queria colocar algumas questões para vocês. Primeiro, observem isso. De que espírito sois? Ou seja, debaixo de que influência vocês estão? Que tipo de coisa está influenciando a cabeça de vocês? Porque para nós, a única coisa que deveria influenciar nossa cabeça é aqui, ó, a Bíblia. Ah, pastor, mas aí a gente vai ficar muito preso. Gente, desde quando ser cristão é ser preso? Ontem eu fui no shopping, tomei um cappuccino com chocolate. Não me sinto preso. Você sabia que crente vai no shopping? Quem não sabia, tá? De vez em quando pode ver o seu filme favorito, vai para a praia, toma banho de mar. Eu sei que tem lugares que eu posso estar nesse mundo todo. Eu só vou agir onde eu estiver como cristão. Eu posso estar na praia e ter do meu lado gente dançando e ouvindo funk. Problema deles. Do meu lado de cá eu estou admirando aquele marzão lindo, tomando uma água de coco geladinha e dando graças a Deus por estar pisando naquela areia quentinha. É a forma como você vê a vida. É isso. Tem muita coisa boa nesse mundo. Você não precisa viver debaixo dessas influências que toda hora ficam martelando na cabeça da gente. Não, eu já disse para vocês, cuidado com redes sociais. Que eles escrevem umas coisas lá que parece tão lindo, mas que não tem nada a ver com aquilo que a gente vive na palavra de Deus. Não tem. Então cuidado com o fundamento que está por trás de frases até impactantes e bonitas, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus fala ao nosso coração. Porque ou nós vivemos a influência verdadeira sobre nós, que é da palavra de Deus, ou quem vai nos influenciar é esse mundo. Quem que influencia você? Quem? Tiago, um dos que estavam dizendo, vamos mandar descer fogo e queimá-los. Quando ele escreve a sua carta, que está lá no Novo Testamento, jamais amadurecido, jamais vivido, ele diz assim, olha, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O que ele está dizendo é que é impossível você viver esse evangelho e querer viver nesse mundo com tudo que esse mundo oferece para você. Ou se você quer vir à igreja e acha que você pode tratar mal a sua família, você está vivendo errado. Você precisa quebrar esses paradigmas. Os seus conceitos precisam ser moldados pela palavra de Deus. Então, Tiago amadurece e fala, gente, nós estamos sendo infiéis, porque a gente quer amar a Deus, mas não quer deixar de amar o mundo. E não tem como essas duas coisas andarem juntas. Você é de Deus? Amém. Coisa maravilhosa. Viva nos padrões de Deus. Você vai ser muito feliz. Muito feliz. Vá em lugares, né? Lá na primeira carta de João,
nós temos uma advertência, diz que porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tem coisa que não tem nada a ver com Deus nesse mundo. Embora você possa usufruir de tantas coisas lindas que Deus fez, você possa usufruir das suas conquistas, dos seus sonhos, você possa viajar, viver, conhecer lugares, ainda assim você tem que tomar cuidado, porque existem coisas que não se encaixam. De que espírito sois? É isso que você tem que pensar aonde você estiver. Quem é você nesse processo? Ou seja, seja influenciado pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do mundo. Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, eu não entendo, as pessoas elas passam muito tempo orando e pedindo para Deus estabilizar a vida delas. Quando a vida estabiliza, elas começam a fazer tudo o contrário do que Deus ensina. Tem gente que ora pedindo a Deus que traga felicidade. Quando a felicidade reina, elas se tornam insatisfeitas. É difícil, muitas vezes, a gente olhar para a nossa existência e nos sentirmos plenos com Deus se nós não definirmos quem nós somos e o que nós estamos fazendo. De que espírito sois? Quem é você? De que espírito sois?